Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal. Então, você conhece bem a Lei de Improbidade Administrativa e suas alterações recentes? Você está familiarizado e atualizado com essa lei, está mesmo? Então fique conosco e vamos comprovar isso com questões sobre a Lei de Improbidade Administrativa, aqui no seu canal feito para fixar o conhecimento através de questões. Lembro que estamos no segundo vídeo sobre questões envolvendo improbidade administrativa. Aqui especificamente vamos tratar da Lei 8429 de 1992. Gostaria de deixar um abraço especial a todas as pessoas que vão prestar algum concurso e estão vindo aqui no canal para reforçar seu conhecimento. Peço por gentileza que se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos, compartilhe e fique até o final. Vamos às questões. Questão 1. A Lei de Improbidade Administrativa estabelece que a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação da declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, ou seja, a nossa famosa declaração de imposto de renda, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Nesse contexto, de acordo com a atual redação da Lei 8429 de 92, a citada declaração de bens, a. Não será em regra atualizada periodicamente, salvo determinação discricionária da autoridade competente. B. Não será em regra atualizada periodicamente, salvo se o agente público vier responder o processo administrativo. C. Será atualizada a cada 5 anos e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego, da função. D. Será atualizada anualmente, sem necessidade de atualização, na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego, da função. E. Será atualizado anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego, da função. Então, qual a resposta correta vocês acham? Essa declaração de bens, né, que é representada aqui pela declaração de imposto de renda, como é que ela deve ser atualizada? A resposta correta está na letra A, B, C ou D ou E. Vamos à resposta? A resposta é a letra E, né? Ela deve ser atualizada anualmente e na data em que o agente, e também na data em que o agente deixar, né, o exercício do mandato, do cargo, do emprego, da função. Perfeito? Essa declaração aqui, especificamente, como é que ela é operacionalizada atualmente? Principalmente os órgãos públicos federais já permitem, né, que o servidor, que o agente público, ele emita uma autorização para que a sua declaração do imposto de renda seja liberada, o acesso à sua declaração do imposto de renda seja liberado automaticamente pelo órgão, né, a que está vinculado, inclusive pelo Tribunal de Contas, se for o caso, para que, e os órgãos de controle interno também, né, se for o caso, eles tenham acesso à sua declaração do imposto de renda, para que não seja necessariamente, né, manualmente, todos os anos, o servidor obrigado a fornecer, né, na sua declaração que foi prestada para a Receita Federal. Assim, automaticamente, o servidor ele está liberado, né, de apresentar a sua declaração, ou entregar essa declaração, já que o órgão ao qual ele está vinculado, ele tem esse acesso direto, né, da declaração do imposto de renda, ele tem essa autorização. Portanto, já está, em verdade, já está operacionalizado de uma forma diferente aqui, né? Mas, caso ele não autorize, né, ele não autorize esse acesso direto da sua declaração de imposto de renda, ele deverá, então, atualizar anualmente, né, ao órgão competente. Aqui diz, né, serviço de pessoal competente, né, o departamento pessoal da instituição ao qual está vinculado. E também na data que ele deixar, né, o exercício do mandato, o cargo, o emprego da função. Perfeito? Podemos dar sequência aqui. Aqui está, né, fixada a nossa resposta, aqui no artigo 13, né, parágrafo 2º da linha, que a declaração de bens, né, a que se refere o caput desse artigo, será atualizada anualmente e na data que o agente deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Perfeito, podemos dar sequência. Questão 2. Conforme disposto na Lei de Improbidade Administrativa, será apenado com a pena de lacuna, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de imposto de renda e proventos, dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. A alternativa que preenche corretamente a lacuna é A. Suspensão, B. Advertência, C. Demissão, D. Exoneração e multa. Isso aqui é aquela mesma declaração que estávamos comentando, né, na questão anterior. E caso o agente, então, né, não apresente essa declaração de bens, qual será a pena que a ele estará sujeito? Suspensão, advertência, demissão, exoneração ou multa. O que vocês acham? Tempo para a resposta? Vamos à resposta. Letra C, né, demissão, é uma pena bem grave, né? Caso o agente ele se recuse, não apresente no prazo correto e tal, a declaração do imposto de renda, ele poderá estará sujeito à pena de demissão. Feito? Então, é algo bastante importante, né, que o agente público não pode deixar de prestar tal informação, né, a declaração dos seus bens. Perfeito? Conforme o artigo 13, parágrafo 3º, né, da linha, será penado com a pena de demissão. Perfeito?
Podemos então dar sequência. Questão 3. A lei da improbidade administrativa afirma que a representação destinada à instauração de apuração de prática de ato de improbidade deve ser escrita ou reduzida a termo e assinada, devendo conter a qualificação de representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. A referida lei dispõe ainda que tais formalidades são necessárias para que a autoridade administrativa não rejeite esse tipo de representação. Certo ou errado, enunciado? O que vocês acham? Essa representação sobre improbidade administrativa, ela deve ser escrita, reduzida a termo e assinada, e ela deve conter a qualificação do representante, as informações sobre o fato, sua autoria, a indicação das provas que tenha conhecimento, o representante. E caso essas formalidades não estejam preenchidas, a autoridade administrativa vai rejeitar a representação. Certo ou errado? O que vocês acham? Vamos à resposta? Certo, né, pessoal? Conforme o artigo 14 ali, né? Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. A representação que será escrita, reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria, e a indicação das provas de que tem conhecimento. E a autoridade administrativa rejeitará, né, a representação em despacho fundamentado se não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º. Mas aqui é bom deixar claro, né, que essa representação é quando é feita diretamente à autoridade administrativa, né? E aí, caso não tenha essas formalidades aqui expostas, né, a autoridade administrativa vai rejeitar a representação. No entanto, o correto aqui, né, é que a autoridade administrativa encaminhe para o Ministério Público caso não contenha as representações, já que há indícios, né, de possíveis práticas de ato de improbidade administrativa. Mas enfim, aqui também dispõe, né, que a rejeição não impede a representação do Ministério Público. Caso a parte aqui veja que a administração não tenha tomado nenhuma medida e ela entenda, né, que seja necessário a apuração dos fatos pela gravidade da situação, ela pode encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público ele pode então tomar medidas preliminares para ter, né, conhecimento mais robusto do fato e na sequência apurar com uma investigação devidamente preparada pelo Ministério Público para futuramente, se for o caso, né, ingressar com alguma ação contra os atos de improbidade administrativa cometidos na administração pública. Perfeito? Podemos então dar sequência. Próxima questão. Questão 4. Conforme o entendimento do STF, caso exista condenação transitada em julgado contra réu que tenha praticado ato de improbidade administrativa culposo, ainda na vigência original da Lei 8429 de 92, a Lei 14.230 de 2021 não retroagirá para beneficiar o réu. Certo ou errado? O que vocês acham? A nova lei, né, a 14.230, ela revogou o dispositivo que previa a possibilidade de condenação por culpa em improbidade administrativa. Mas caso haja um réu que tenha sido condenado e com condenação transitada em julgado, né, por ato de improbidade administrativa culposo, essa lei não retroagirá para beneficiar? O que vocês acham? Certo ou errado? Vamos à resposta? Está certo, né? É o entendimento do STF. A Lei 14.230, ela retroage, né, para beneficiar o réu, caso não tenha transitado em julgado. Mas se há transitado em julgado em relação à questão da prática de ato de improbidade administrativa culposo, né, ela não vai beneficiar o réu caso, né, já tenha sido transitado em julgado tal condenação. Caso não haja trânsito em julgado ainda, ela pode sim beneficiar o réu. Perfeito? Podemos então dar sequência. Questão 5. A indisponibilidade de bens do réu por improbidade administrativa não poderá ser decretada sem oitiva prévia do réu. Tal previsão consta na Lei 8429 de 92, certo ou errado? Então, pessoal, para que ocorra a indisponibilidade de bens, há necessidade de ter essa oitiva prévia do réu ou não há necessidade? Aqui o enunciado está dizendo que há necessidade, né? Então, seria certo caso há necessidade, né, de haver essa oitiva. Ou há casos que não se preveja essa necessidade da oitiva. O que vocês acham? Certo ou errado, enunciado? Vamos à resposta? Está errado, enunciado, né? Pode haver sim a indisponibilidade dos bens, né, do réu, em alguns casos. Aqui está no parágrafo 4º do artigo 16, esses casos. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem oitiva do réu, né, portanto, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Portanto, aqui, né, a parte, né, ela deve, que é a autora ali da ação de improbidade, ela deve comprovar, né,
que caso haja essa oitiva prévia do réu, poderá comprometer o resultado, né, das medidas. Ou seja, deve comprovar que caso o réu tenha ciência, ele poderá dar fim aos seus bens, ou vender, ou se desfazer de seus bens, e, portanto, deve ficar comprovado as circunstâncias, né, que a oitiva poderá prejudicar a efetividade da medida, então poderá ser decretada a indisponibilidade de bens do réu sem necessidade da oitiva prévia. Perfeito? Podemos dar sequência. Questão 6. A lei da improbidade administrativa dispõe que não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Certo ou errado? O que vocês acham? Essa possível, né, que é a situação de nepotismo aqui, para que se configure a improbidade, não basta haver a mera nomeação, deve haver a comprovação do dolo, né, com finalidade ilícita por parte do agente. O que vocês acham? Caso haja uma mera nomeação, não se configurará, então, a improbidade administrativa, somente haverá, né, configurada a improbidade administrativa se houver a aferição do dolo com finalidade ilícita. Está certa a questão? Certo ou errado? Vamos à resposta? Certo, né, pessoal? Aqui dispõe aqui nessa alteração, né, como já informado, né, bastante polêmica essa alteração aqui. Muitos se manifestaram que tal alteração foi para beneficiar, né, os atos ímprobos, né, de políticos. No entanto, é o que dispõe aqui o que o legislador decidiu, né, que não se configurará a improbidade a mera nomeação e indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Então, deve-se comprovar, né, que houve dolo com finalidade ilícita. A mera nomeação, né, a mera possibilidade de nepotismo não se configura improbidade administrativa. Deve-se comprovar o dolo com a finalidade ilícita. Podemos dar andamento. Questão 7. Nos termos da lei da improbidade administrativa, caso um agente público preste consultoria à empresa que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente, durante sua atividade, ele, né, o agente público, estará praticando atos da improbidade administrativa que pode lhe impor condenação de suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Certo ou errado? Aqui é bom se ater, né, a que tipo de prática o agente estaria, de improbidade, o agente estaria cometendo, seria por enriquecimento ilícito, estaria causando lesão ao erário, ou ele estaria indo contra os princípios da administração pública. E aqui, a partir daí pode-se ter aqui, né, o resultado do limite aqui, né, da previsão da condenação por suspensão, condenação de suspensão dos direitos políticos. Né. O que vocês acham da resposta? Está certo ou errado? A resposta está errada, né? Opa. Está errada, né? Não é até 12 anos, é até 14, já que se trata de ato que importa enriquecimento ilícito. Já que aqui no artigo 9º, inciso 8º, diz que aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria, né, ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica, no caso ele foi a empresa, que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Ele tem, então, né, ele corre o risco, né, de ter os seus direitos políticos, né, suspensos por até 14 anos, conforme a redação nova, né, da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos dar sequência. Questão 8. Considerando o disposto na Lei de Improbidade Administrativa e o entendimento do STJ acerca da matéria, julgue o item a seguir. A referida lei exaure os tipos de conduta que configuram atos da improbidade administrativa. Certo ou errado? Aqui está questionando, né, se essa Lei 8429 dispõe sobre todos os tipos de atos de improbidade administrativa, ali taxativamente elencados. Certo ou errado? Vocês acham? Resposta? Errado, né? Já que no parágrafo 1º do artigo 1º dispõe que há a possibilidade, sim, né, de ter atos de improbidade administrativa previstos em outras leis especiais. E até mesmo na própria lei, né, de improbidade administrativa, na Lei 8429, dispõe que apenas o artigo 11, ou seja, os atos que atentam contra os princípios da administração pública, que existem ali condutas tipificadas e exauridas, né? Não, é um rol fechado. Já o artigo 9º, que é de enriquecimento ilícito, e do artigo 10, que é a lesão ao erário, são um rol exemplificativo, né? Aqui, pelas palavras notadamente, artigo 9º e 10º, esclarecem isso, perfeito? Podemos dar sequência, então. Questão 9.
Conforme o entendimento do STJ, a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, não configura ato da improbidade administrativa. Certo ou errado? Então, aqui o administrador municipal ele pode fazer a contratação de servidores temporários em determinadas situações sem concurso público, apenas baseada em legislação municipal, e, para tanto, não será configurado ato de improbidade administrativa. O que o STJ decidiu? O que vocês acham? Certo ou errado? Vamos à resposta? Certo, né, pessoal? Conforme o entendimento do STJ mesmo, né? Que dispõe que a contratação de servidores públicos temporários, sem concurso público, né, ainda que sem concurso público, mas baseada em legislação local, ou seja, municipal, não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei 8.429/92, por estar ausente o elemento subjetivo dolo, necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. Feito aqui um julgado de maio de 2022, dispondo aqui que, né, que em determinadas situações pode sim um agente público, né, fazer a contratação de concurso público, de agente, né, de servidor público temporário sem concurso público, mas desde que não esteja ausente, né, o elemento subjetivo dolo, né, que é necessário para a configuração. Perfeito? Podemos dar sequência. Questão 10. A Lei 8.429 de 92 dispõe que a decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens do réu que tenha cometido, em tese ato da improbidade administrativa, caberá mandato de segurança. Certo ou errado? Caberá mandato de segurança em relação à decisão que deferir ou indeferir medida relativa à indisponibilidade de bens do réu que tenha cometido ato de improbidade administrativa. Certo ou errado? O que vocês acham? É instrumento correto mandato de segurança contra essa decisão sobre a indisponibilidade de bens do réu? Certo ou errado? Vamos à resposta? Errado, né? Conforme o artigo 16, parágrafo 9, dali caberá o agravo de instrumento, perfeito? Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento, perfeito? Nos termos do CPC. Podemos dar continuidade, então. Questão 11. A indisponibilidade de bens deverá priorizar o bloqueio de contas bancárias, e não havendo saldo suficiente, deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos. Certo ou errado? A indisponibilidade de bens deverá priorizar o bloqueio de contas bancárias, só então, e não havendo saldo suficiente, poderá partir para outros bens? O que vocês acham? Certo ou errado? Vamos à resposta? Errado, né, pessoal? O bloqueio de contas bancárias é uma ação subsidiária, né? Caso não exista, né, outros bens como veículos de via terrestre, bens móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e cotas de sociedades empresárias, sociedades simples, pedras, metais preciosos, aí sim, apenas após verificar que não existem esses bens, aí sim poderá partir para o bloqueio de contas bancárias, né, de forma a garantir a subsistência do acusado de manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Aqui também tem um outro ponto aqui que foi bastante discutido e polemizado, né, porque uma das formas mais fáceis aqui de obter, né, o bloqueio para fins de garantir o pagamento de eventual condenação por ação de improbidade administrativa é o bloqueio de conta bancária, né. No entanto, aqui a lógica foi invertida, né. O bloqueio de conta somente se não houver outros bens que possam ser, então, indisponibilizados para fins de pagamento da condenação por improbidade administrativa, né, caso haja a necessidade de algum pagamento da condenação. Perfeito? Podemos dar sequência. Já no CPC é o contrário, né? No CPC vai da liquidez, né? O que é mais líquido, né? Por exemplo, dinheiro, conta bancária, né? Que seja mais fácil para a parte rever seu dinheiro, né? E aqui bem ao contrário, aqui vai dificultando, né, a possibilidade de ter uma forma de ter reavido, né, os bens eventualmente aqui obtidos de forma irregular, que o réu tem obtido de forma irregular, né, contra a administração pública. Bom, podemos dar sequência. Questão 12. É possível a homologação judicial de acordo de não persecução civil, no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal. Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Certo ou errado? Esse instituto aqui do acordo de não persecução civil é um instituto novo, né, que veio com a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa. E aqui está perguntando se esse acordo ele pode ser feito em fase recursal. O que vocês acham? Certo ou errado? Vamos à resposta? Certo, né? É o entendimento do STJ. É possível a homologação judicial de acordo de não persecução civil no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal. Perfeito? Próxima questão.
Questão 13. A Lei da Improbidade Administrativa afirma que a ação para a aplicação de sanções de que trata a referida lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto no CPC. Porém, conforme o STF, os entes públicos que sofreram prejuízos em razão de atos de improbidade também estão autorizados, de forma concorrente com o Ministério Público, a propor ação e a celebrar acordos de não persecução civil em relação a esses atos. Certo ou errado? Vocês acham? O STF, então, ele dispôs que os entes públicos, né, que sofreram prejuízos em razão de improbidade administrativa, eles podem, de forma concorrente com o MP, a propor ação de improbidade administrativa e a celebrar os acordos de não persecução civil. O que vocês acham? Vamos à resposta? Certo, né, pessoal? É o que dispôs o STF. A redação anterior da lei, né, ela previa que os entes públicos, né, que sofreram prejuízo por ato de improbidade administrativa, eles podiam, concorrentemente com o Ministério Público, propor ação de improbidade administrativa. Porém, o STF, aqui verificando que a redação nova da lei havia excluído os entes públicos, né, que ingressaram com ação de improbidade administrativa, ele veio e disse que os entes, de fato, poderiam, né, também propor ação de improbidade administrativa e a celebrar acordo de não prestação civil juntamente com o Ministério Público, né, ou de forma concorrente. Então, o STF aqui julgou, né, inconstitucional, né, nas ADIs, que esse trecho da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, que apenas dava ao Ministério Público essa possibilidade de ingressar com ação de improbidade administrativa e celebrar acordos de não persecução penal, estava incorreto, né? Estava inconstitucional. Perfeito? Seguindo. Questão 14. Se a petição inicial da ação de improbidade administrativa estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de tantos dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 do CPC. O que vocês acham? A. O prazo de contestação será 8 dias, B, 10 dias, C, 20 dias, D, 25 dias e 30 dias. O que vocês acham? Podemos ir à resposta, então, né? Correta, a letra E, 30 dias, né? Conforme o artigo 17, parágrafo 7º da LIA, será 30 dias. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 da Lei 13.105 de 2015, que é o nosso famoso CPC. Ou para alguns, o novo ainda, né? O novo CPC ainda. Bom, podemos seguir. Questão 15. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação da improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Conforme disposto na LIA, o enunciado está certo ou errado? Aqui, então, será nula a decisão caso a decisão condene por um tipo que não esteja definido na petição inicial, ou seja, o juiz não pode, avaliando os fatos, condenar o requerido, né, por um tipo diferente do que constou na petição inicial. O que vocês acham? A resposta? A resposta está certa, né, pessoal? É outro tema polêmico aqui, né? O juiz aqui ele não pode, avaliando os fatos, considerando os fatos, anular, capitular, né, em sua decisão, né, sua sentença, uma condenação por ato diverso daquele que foi definido na petição inicial. Aqui, né? Bom, é o que dispõe aqui, né? Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso, né, por tipificação diversa daquela que estiver na petição inicial. Perfeito? Então, vamos dando sequência. É bom estar atento a essas questões aqui que são mais de cunho processual, né, já da LIA, mas é bom estar atento aqui, né? Podemos dar sequência. Questão 16. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia e o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito se aplicam à ação de improbidade administrativa conforme previsto expressamente na Lei 8429 de 92. Certo ou errado? Então, esses institutos aqui da presunção de veracidade em caso de revelia e do reexame obrigatório estão previstos expressamente na Lei 8429. O que vocês acham? Certo ou errado? Podemos ir à resposta, está errada, né? Conforme o artigo 19, inciso 1, não se aplicam tais institutos na ação de improbidade administrativa. A presunção de veracidade, né, em caso de revelia, e o exame obrigatório, né, que é exame em segundo grau, né, não se aplicam, portanto, tá? É bom deixar claro, isso aqui como são institutos de cunho processual, mas são importantes, né? Aqueles que vão prestar algum concurso na área, principalmente da advocacia pública, de tribunais, também exigem, né, esse conhecimento. É bom estar atentos. Perfeito? Seguindo. 17. Na ação da improbidade administrativa, há a possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas,
como a apreensão de passaporte e a suspensão da CNH, pois se tutela a moralidade e o patrimônio público. Certo ou errado? O que vocês acham? Na ação de improbidade existe a possibilidade de se aplicar medidas executivas atípicas? O que vocês acham? Como a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH? Vamos à resposta? A resposta está correta, né? Conforme o entendimento do STJ, já afirmado, né? São cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial, ou seja, pode ser mesmo de não patrimonial, como a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH, no cumprimento de sentença preferida em ação de improbidade administrativa, julgada aqui de maio de 2021. Perfeito? Podemos dar sequência. Questão 18. O Ministério Público Federal ajuizou a ação de improbidade administrativa em razão da constatação de prática de ato considerado ímprobo pela Lei 8429 e recausou prejuízo ao erário. Na ação foram indicados 3 réus, que colaboraram de forma dolosa para a prática do ato: um parlamentar federal, um notário, titular de servente extrajudicial e um particular favorecido na situação. Nessa hipótese, de acordo com a legislação atualmente em vigor e a jurisprudência do STF sobre competência originária da ação de improbidade administrativa, qual a resposta correta? A. Todos os 3 réus devem ser julgados pelo STF. B. Todos os 3 réus devem ser julgados por juízo de primeira instância na Justiça Comum. C. Apenas o parlamentar federal deve ser julgado pelo STF, devendo os outros réus ser julgados por juízo de primeira instância na Justiça Comum. D. Todos os 3 réus devem ser julgados pela STJ. E. Apenas o parlamentar federal deve ser julgado pelo STJ, devendo os outros réus ser julgados por juízo de primeira instância na Justiça Comum. O que vocês acham? Qual a resposta correta? Que é um caso, né, de competência. Qual a resposta correta? O que vocês acham? Vamos à resposta? Letra B, né? Todos os 3 réus devem ser julgados por juízo de primeira instância na Justiça Comum. Né? Conforme o entendimento do STF, não há foro, né? Conforme o cargo da parte que está sendo julgada aqui, né? Em ação de improbidade. Os agentes políticos, né, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que submetem tanto a responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto a responsabilização política administrativa por crimes de responsabilidade. E aqui dispõe, né, o STF, que o foro especial prerrogativo de função previsto na Constituição Federal em relação a infrações penais apenas, né, comuns, não é extensivo às ações de improbidade administrativa. Portanto, todos os 3 aqui, né, seja o parlamentar federal, o tabelião notário aqui, e um particular favorecendo a situação, eles todos os 3 devem ser julgados por juízo de primeira instância na Justiça Comum, né, então aquele foro, né, especial para o parlamentar federal, ele não será aplicado aos demais, perfeito? Esse é o entendimento aqui do STF. Podemos dar sequência. De acordo com o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público poderá celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados: o integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Certo ou errado? Vamos à resposta? Certo, né? Conforme o artigo 17b, inciso 1 e 2 da lei, o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados: o integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Próxima questão. 20. O acordo de não persecução civil poderá ser celebrado no momento da execução da sentença condenatória. Certo ou errado? O acordo de não persecução civil possível, né, também dito por alguns, poderá ser celebrado no momento da execução da sentença condenatória? O que acham? Vamos à resposta? Certo, né? Conforme artigo 17b, parágrafo 4º da lei, né? O acordo que se refere ao caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação da apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Perfeito? Podemos dar sequência. Então chegamos ao final. Chegamos ao final de mais um vídeo, aqui sobre o vídeo de improbidade administrativa, resolução de questões. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Nos comentários abaixo, indique para quais leis ou áreas do direito você gostaria que houvesse novas questões. Agradeço por terem acompanhado até aqui, boa sorte, fiquem todos com Deus e até a próxima.